Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Adriel Gael. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos gravar 5 questões de legislação aplicada ao MPU, já visando a nossa preparação para o concurso do Ministério Público da União. Vocês estão percebendo aí que as novidades estão chegando, o contrato com a Banca FGV já foi assinado, né? As sinalizações bem fortes vindos de Brasília que o edital pode sair a qualquer momento. Muito embora eu acho que o edital não saia esse mês mais, mas a gente não pode duvidar, né, de nada com relação a esse concurso público, né? Então hoje a gente vai fazer a resolução de 5 questões relacionadas ao Ministério Público. O meu curso de legislação aplicada ao MPU já está disponível lá na plataforma Hotmart para você comprar lá na Hotmart, né? Por apenas R$ 99,99 você pode parcelar em até 12 vezes. É um curso que vai ser ministrado, né, por mim, né? A gente vai ter toda uma atenção nas redes sociais que eu vou dar para você, né, mano a mano ali, igual eu fiz com os servidores hoje, que tem muitos colegas que são servidores do Ministério Público da União, no concurso de 2018, né? Eu sou o Adriel Gael, se você ainda não me conhece, eu sou servidor do Ministério Público da União há 10 anos. Eu entrei no concurso de 2013, tomei posse, né, lá em finalzinho de 2013, em novembro, fiquei em Curitiba, trabalhei na Operação Lava Jato, depois fui para o Rio de Janeiro, trabalhei depois de 3 anos lá na Lava Jato em Curitiba, fui para o Rio, fiquei 2 anos e meio, 3 anos na Procuradoria Regional Eleitoral no Rio de Janeiro. Depois fui eleito presidente do nosso sindicato, do SINDMPU, Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, e ali eu tive a oportunidade, né, de adquirir mais experiência, mais expertise com relação ao nosso órgão, porque ali eu tive, né, contato político, contato administrativo com o Procurador-Geral da República. Então tive contato com a doutora Raquel Dodge. Quando eu assumi o sindicato, ela estava no finalzinho da gestão da Raquel Dodge. Depois com toda a gestão do Augusto Aras, que foi, né, 2 anos reconduzido para mais 2, e eu peguei um pouquinho ainda do início da gestão de Paulo Gonet Branco, nosso atual PGR. Então não existe hoje no mercado, pessoal, nenhum professor de cursinho preparatório mais preparado, com mais know-how do que eu, porque eles não têm essa vivência de dentro do órgão. E é esse o diferencial do curso de legislação aplicado ao MPU do Adriel Gael, essa vivência no órgão que muitos professores não têm de cursinho, né? Então eu quero justamente pegar você, levar ali tete a tete, aí você vai ter uma dúvida de como funciona determinada situação no órgão. Eu vou estar aqui para te responder. É tudo isso que a gente vai nesse passo a passo, né? Toda essa experiência, todo esse know-how que o Adriel Gael adquiriu nesses 10 anos de Ministério Público da União, né? 5 deles como diretor executivo do nosso sindicato, do Sindicato dos Servidores do Ministério Público da União, que eu quero trazer aqui para o curso de legislação aplicada ao MPU. Então, não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? Isso é muito importante. Vou trazer vocês aqui para a tela do computador, tá? Para a gente já começar a bater um papo sobre o nosso curso de legislação aplicada ao MPU. Tá, pessoal? Compartilhe o vídeo para geral, deixa teu like no vídeo, né, acione o sininho para você receber notificações todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá? Então tá aqui, ó, curso de legislação aplicada ao MPU com Adriel Gael. Ele está disponível lá no Hotmart, já vou soltar as primeiras aulas, mas se você quiser comprar antecipadamente, ele está custando, né, no valorzinho promocional que eu coloquei lá de lançamento, né, R$ 99,99, tá? Você pode dividir em até 12 vezes no cartão de crédito. A plataforma tem outras formas de pagamento lá, Pix, boleto, etc e tal. Tá? Hoje a gente vai resolver 5 questões, já para, né, nas questões eu ir introduzindo, né, a matéria com vocês, a parte teórica, né, ali respondendo cada questão. A gente vai ter uma grande dificuldade aí, tá, pessoal, que é com questão a FGV, que a gente não tem muitas questões da banca FGV, né? Porque os últimos 6 concursos do Ministério Público da União foi realizado pelo Sebracesp. E logo agora, né, resolveram mudar a banca organizadora, né, para FGV. Mas enfim, a vida de concurseiro é assim, não é nada fácil, né? Então, do nosso concurso, o que já tem de imediato? Já tem banca, né, FGV, edital prometido para outubro, né? Para outubro, contrato assinado, contrato, contrato assinado, tá? Contrato assinado. O que a gente tem também, pessoal? Né? Os exercícios a gente vai ter essa dificuldade que eu falei, tá? A gente tem aqui o conteúdo programático que eu peguei, que é relacionado aos editais do CESP, né? O edital de 2013, que é o concurso que eu passei, o edital de 2018, que é o nosso último concurso, o 10º concurso. Esse concurso que a gente vai fazer agora é o 11º concurso do Ministério Público da União e que, segundo a própria administração, vai vir todos os cargos existentes na estrutura do órgão, tá? Então, vou aqui a gente resolver essas questões rapidinho, né? Introduzindo aqui para vocês, inclusive, material, né, teórico, para a gente bater um papo supimpa aqui com relação ao Ministério Público da União. Vamos aqui para a primeira questão, tá, pessoal?
questão, né, da banca da banca Sebracesp, né, à luz da Lei Complementar 75/93, que é, né, a lei orgânica do Ministério Público da União, julgue os índices abaixo a respeito do perfil constitucional do Ministério Público da União. Então, pessoal, ele é uma questão que cobra o perfil constitucional. A resposta para essa questão, como o próprio comando já dá, vai estar lá no texto constitucional. Então, vamos aqui. Alternativa 1. O MPU é instituição permanente? E aí, pessoal? Como o próprio comando já diz, aonde a gente encontra, né, o perfil constitucional? No texto da Constituição, naquele texto que é o cerne de todo o direito brasileiro. Inclusive, né, o Ministério Público está lá no capítulo 4 das funções essenciais da Justiça, né? Da Constituição lá, capítulo 4, funções essenciais da Justiça, né? Funções essenciais da Justiça. Está lá o MP também. Então, ele é um órgão permanente? É uma instituição permanente? Ele pode ser dissolvido? Não, pessoal, o Ministério Público é um órgão permanente e eu vou trazer aqui o texto constitucional para mostrar para vocês que o que eu estou falando é o famoso mata a cobra e mostra o pau, né? Então eu vou trazer aqui para vocês o texto constitucional para vocês perceberem que eu não estou aqui falando abobrinha. O comando do texto está lá, né? Que é falando do texto constitucional, e eu vou trazer aqui o artigo 127 da Constituição, que é para vocês perceberem como que o comando está certinho. Vamos lá aqui, pessoal. Texto da Constituição na tela, tá? Na tela. Até aqui para vocês, artigo 129. Aqui, ó. Funções essenciais da Justiça, capítulo 4, tá? Do Ministério Público. Ó o artigo 127, pessoal. O Ministério Público é instituição permanente. Então, o comando da questão te manda para o texto mãe, para o texto base, né? Para o que é ali a gênese, né? Da Lei 75, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União. Então, tá lá. A alternativa 1 aqui é correto, né? Aqui a 1 é correto, tá? O 2, pessoal, o MPU defende os interesses individuais disponíveis. Pessoal, muita atenção quando vai falar de interesses individuais disponíveis, indisponíveis, os interesses difusos, né? A defesa que o Ministério Público faz desses interesses, né, coletivos e difusos. Eu explico tudo isso, a diferença desses interesses no curso lá de legislação aplicada do MPU, para você chegar no dia da tua prova e não fazer confusão com relação a isso. Eu já fiz muita confusão, pessoal, sobre interesses individuais indisponíveis, sobre os interesses coletivos, né? E a resposta para esse segundo item também está lá no texto constitucional, no artigo 127. Vou trazer aqui para vocês. Olha aqui, pessoal. O artigo 127. Ó, o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Olha o que o examinador queria. Ele trocou, pessoal, tirou o indisponível aqui, ó, indisponíveis, né? Níveis, tá? Ele tirou o in aqui, ó. Tá vendo que ele colocou disponíveis? Então a questão 2, pessoal, está errada, tá? Errada. 3, pessoal, incumbe ao MPU medidas paliativas para a garantia do respeito à ordem jurídica, né? E aí, pessoal, o Ministério Público toma medidas paliativas? Não, pessoal, o Ministério Público atua com afinco, com a lei, né? Ali em cima de quem infringe a lei, né? Promove ação civil pública, firma ataque, promove ação penal pública, né? O Ministério Público, ele não tem medidas paliativas, né? Então o terceiro também está errado. Talvez o examinador aqui quis te confundir, que o Ministério Público, às vezes, ele tenta tomar medidas ali antes de ir para o judiciário, principalmente no Ministério Público do Trabalho, né? Uma empresa que foi denunciada, o Ministério Público tenta, né, regularizar a situação por meio de firmando um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, né? Quando não há esse interesse por parte dos envolvidos, o Ministério Público faz o quê? Promove a ação cabível no Poder Judiciário, né? Então, a questão 3 também, tá, pessoal? A questão 3 ela está errada, tá? Ela está errada, não tem esse negócio de medidas paliativas com o Ministério Público, não. É na vera, é ali, né, os termos da lei, né? Então, a 4, pessoal, vamos para a 4 aqui, tá? Vamos para a 4. O que diz a 4? O MPU exerce controle interno da atividade da Polícia Judiciária. Pessoal, função essencial aí do Ministério Público, pessoal. O MPU, ele exerce o controle externo da atividade policial. Então, no caso do Ministério Público, né, da União, o Ministério Público
federal, ele vai exercer o controle externo das polícias federais, né? PRF, PF, né? É esse controle externo que ele exerce. Das polícias militares, polícia civil, ali ligada aos estados, fica a cargo do MP estadual. Então, essa questão também está errada. Então, quantas questões certas a gente tem aqui do comando? Apenas uma, apenas a letra B. As outras estão todas erradas, pessoal. Veja que questão simples, fácil, mas se você não tiver domínio do assunto, você não consegue resolver uma questão dessa. Por isso que eu trouxe essa questão de alternativa, porque a FGV é nesse estilo, não é o estilo CESP certo ou errado. A gente vai ter dificuldade de resolver questões lá da FGV, porque a gente não tem, né, questões de FGV, porque o órgão, a FGV nunca fez concurso praticamente do MPU, né? Acho que fez um muito lá atrás, né? Mas eles fazem bastante concurso para os MPs estaduais, só que para promotor de justiça, né? Então se liga, tá? Nessa situação. Ligou-se no comando da questão, vai falar de respeito do perfil constitucional, a resposta vai estar no texto constitucional, como eu mostrei aqui para vocês, no artigo 127, né? Artigo 127, né? 127, né? Artigo 127 estava a resposta para a nossa questão, né? Estava a resposta para a nossa questão. Vamos para a questão de número 2, pessoal. No que se refere aos cargos de Procurador-Geral e Procurador-Geral da República e os membros do Ministério Público, julgue os índices a seguir. Pessoal, outra confusãozinha que eles vão tentar fazer na tua cabeça, né? Essa questão do Ministério Público, do Procurador-Geral, né? Eles vão tentar bugar a sua cabeça com isso. Por quê, pessoal? A gente tem algumas nomenclaturas. O Procurador-Geral de Justiça, ele é o chefe do MPDFT. Isso eu explico no curso, tá, pessoal? E também ele recebe essa nomenclatura quando ele assume a chefia dos MPs estaduais. Ele também recebe a nomenclatura de PGJ, Procurador-Geral de Justiça. PGR só existe um, pessoal. PGR só existe um, que é o chefe do MPU, né? Ministério Público da União. Eu explico a diferença de PGJ para PGR, né? Qual o nome que recebe, por exemplo, no MPM é PGJM, né? PGJM, a nomenclatura do chefe, Procurador-Geral de Justiça Militar. Então eu explico tudo isso lá no curso, tá? Então o que eles querem aqui é que você saiba a diferença de um Procurador-Geral de Justiça, de um MP estadual, para o Procurador-Geral da República. E ele afirma, o Ministério Público que atua, né? Eita, pessoal, veio para a questão errada aqui. Deixa eu apagar aqui, calma aí, calma aí. Avançou uma tela aqui, eu não vi. Vamos voltar para a questão anterior, depois a gente resolve essa, tá? Olha, avançou uma questão anterior aqui. Ó, vamos voltar aqui. Tá vendo, pessoal? E aqui, então, diferencia, né? PGR de PGJ, né? E tudo isso eu digo lá, eu diferencio lá para vocês no concurso, tá? O PGR é um cargo, né? É o chefe do MPU, né? O MPU. O PGJ, pessoal, o PGJ é o chefe do MP estadual, né? É o chefe do MP estadual e também o chefe do MPDFT, né? MPDFT, tá? DFT. Então, pessoal, no que se refere aos cargos de Procurador-Geral de Justiça, né, o PGJ, e o Procurador-Geral da República e os membros do Ministério Público da União, é vedado aos membros do MPU, do Ministério Público, ele não fala que é do MPU, mas fala do Ministério Público de forma genérica, o exercício da advocacia, ainda que em causa própria. Questão, pessoal, corretíssima, tá? Questão corretíssima. Os membros do MP não podem exercer a advocacia ainda que em causa própria. Eles não podem ter acúmulo de cargo público. Eles não podem exercer, né, atividade empresarial. A única coisa que eles podem é exercer uma outra atividade de magistratura, de magistério, né, de professor, né? Eu sempre travo aqui na diferença de magistratura para magistério. De magistério, né, de professor, né? Então eles não podem. Por quê, pessoal? Essa questão eu acho que ela caberia recurso antes da Constituição de 1988, a nossa famosa CEF, né? Constituição Federal. Eita, Constituição Federal, não tem aquele I ali, né? Os membros que entraram antes da Constituição, eles podem advogar, pessoal, eles podem advogar. Eles podem. Entrou antes da Constituição de 88, Adriel. Pode advogar. O Augusto Aras, por exemplo, advogava antes de se tornar PGR. Deixou de ser PGR, voltou a exercer a advocacia. Por quê? Porque ele é antes da Constituição de 88. Então, assim,
Se é antes da Constituição de 88, pode advogar. Depois da Constituição de 88, não pode advogar. Depois também veio, pessoal, uma reforma na emenda constitucional, EC, né, 45 de 2004. Essa emenda constitucional fez constar, né, ela é conhecida como uma emenda constitucional que fez uma mini reforma no Poder Judiciário. Foi essa emenda constitucional que criou o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, criou o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, e fez constar, né, no texto constitucional a vedação dos membros do MP exercer a advocacia. Então foi com essa emenda constitucional que veio essa vedação no texto constitucional, mas a partir da Constituição de 88, né, teve essa lacuna aí, ficava a discussão, né, se podia ou não podia, mas se, né, tinha um entendimento majoritário que quem era antes da Constituição de 88 podia. Quem era da Constituição até a emenda constitucional ficou nesse limbo aí, né, essa discussão, mas em tese o entendimento majoritário era de que não podia. Aí veio a emenda constitucional e cravou, colocou no texto constitucional que não pode exercer advocacia membros do Ministério Público, tá? Ministério Público aqui estadual, né, e Ministério Público da União, tá, pessoal? Vamos aqui agora para a questão de número 3, pessoal. Acerca do Ministério Público e dos seus princípios institucionais e de sua autonomia, julgue o item a seguir. O Ministério Público que atua no Tribunal de Contas da União, tá, pessoal? O Ministério Público que atua lá junto ao TCU. A gente não tem o TCU? A gente não tem o TCU, Tribunal de Contas da União? Lá junto ao TCU tem o Ministério Público de Contas, MPC, Ministério Público de Contas. Esse Tribunal de Contas, esse Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas, Adriel, que ele é, pessoal? Pessoal, isso aqui está previsto lá no artigo, já colocar aqui a fundamentação aqui para vocês, no artigo 130 da Constituição, né? Esse Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas, né, ele tem como chefe o Procurador-Geral da República. O Ministério Público que atua no Tribunal de Contas da União integra o MPU. É isso que o comando da questão te dá. O chefe desse Ministério Público é o PGR? É o PGR? E aí, pessoal? É o PGR o chefe do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União? Esse Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas, esse Ministério Público de Contas, ele faz parte, integra o Ministério Público da União? Pessoal, o que entrega o MPU? Vocês sabem, né? Vocês estão batidos aqui que o MPU é MPF, né? MPT, tá? MPM e MPDFT, né? MPDFT. Pessoal, não tem MP de contas aqui. Então, pessoal, essa questão ela está errada, pessoal. Está errada. Por quê? O Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União não integra o MPU. O MPU é só MPF, MPT, MPDFT e MPM. Não tem esse Ministério Público. E o chefe dessa instituição não é o PGR. Essa instituição, ela não faz parte, pessoal, das estruturas do MPU. Eles têm carreira própria, eles têm concurso próprio, eles têm estrutura própria. Tem nada a ver com o Ministério Público da União. E essa mesma nomenclatura aí acontece nos estados. Não são 27 estados cada um, né? 26 estados mais o Distrito Federal, né? Mais 26 estados, cada um com o Tribunal de Contas estadual. Cada Tribunal de Contas nos estados tem um Ministério Público de Contas e esse Ministério Público de Contas não tem nada a ver com o Ministério Público Estadual. Tem carreira própria, concurso próprio, tá? Não tem nada a ver com o Ministério Público Estadual. E tem, né, aqueles municípios que também tem tribunais de contas próprios, que se não me falha a memória, acho que é Bahia, são 3, né? Bahia, Rio, Salvador, se não me falha a memória, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, esses municípios que têm tribunais de contas próprios também têm um MP junto a esses tribunais de contas que não tem nada a ver com o MP estadual. Então, para ficar claro aqui, Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas integra o MPU? Não, pessoal, o MPU é só 4 ramos, 4. Esqueça disso não. MPF, MPT, MPDFT e MPM. O Procurador-Geral da República, o PGR, não é o chefe desse Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas. Deixa eu trazer o texto constitucional aqui para vocês, para mostrar novamente onde que está aqui o artigo 130 para vocês. Olha só, pessoal, artigo 130 aqui do texto constitucional. Vamos lá, texto constitucional, artigo 130, porque aqui a gente é assim, a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Aqui, pessoal, artigo 130, ó. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, tá vendo que o legislador colocou no plural, porque é mais de um tribunal de contas, é um por estado, né?
aplicam-se as disposições dessa seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Então é só isso de semelhança que eles têm com o Ministério Público da União e com o Ministério Público Estadual lá no âmbito estadual, né? É a forma de investidura, os direitos e as garantias ali, não tem nada a ver com o MPU. Pelo amor de Deus, não caia numa pegadinha dessa, tá? Vamos aqui para a próxima questão, tá? Próxima questão, Adriel. Vamos lá, pessoal. Acerca do Ministério Público, de seus princípios institucionais e da sua autonomia, julgue os itens a seguir. Pessoal, ao propor o Poder Legislativo a criação ou extinção dos cargos e serviços auxiliares, o Ministério Público exerce sua autonomia financeira? Olha só, pessoal, a gente está falando de grana, de money, né? E por falar em autonomia financeira, né, o Ministério Público da União, o MPU, encaminhou lá para a Presidência da República, para o Poder Executivo, na verdade, né, o orçamento para 2025, que é de 8,5 bilhões de reais. Desses 8,5 bilhões, cerca de 5 bilhões, 300 milhões aí é gasto só com o pessoal, para vocês terem uma ideia. Como que é aprovado, né, o orçamento do MPU, qual o caminho que ele leva, cada ramo tem um orçamento próprio, quem consolida esse orçamento, tudo isso eu falo lá no curso de legislação aplicada ao MPU. Então o orçamento de 2025 do MPU já está aí, já está lá, né, com o Congresso Nacional inclusive, né, que ele encaminha para a presidência, encaminha para o Poder Executivo e o Poder Executivo encaminha para o Congresso Nacional. Eu falo isso lá no curso, tá, pessoal, de forma mais didática lá e mais detalhada, tá? Então, pessoal, ao propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, o Ministério Público exerce a sua autonomia financeira? Não, pessoal. Isso está lá no artigo 127, ó, texto constitucional, ó, 127, parágrafo 2º. Eu vou trazer aqui o texto constitucional para vocês, que essa resposta está no texto constitucional, pessoal. Vamos lá, artigo 127, parágrafo 2º. Olha o que diz aqui, ó. O Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares, né? E aí provendo-os por concurso público de provas e títulos, né? A política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre a sua organização e funcionamento, né? A Lei 75. Tá uma emenda aí da emenda constitucional 19, né? É assegurado ao Ministério Público encaminhar a perspectiva proposta orçamentária no prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá vendo, pessoal? O parágrafo 4º aí complementando o 2º. O que eu quero falar aqui para vocês? Que quando o Ministério Público propõe ao Poder Legislativo criação, extinção dos seus cargos, qualquer mudança na estrutura de pessoal, ele está exercendo a sua autonomia administrativa. Não a financeira. Não a financeira. A autonomia financeira ele tem? Tem. Autonomia financeira para elaborar sua proposta orçamentária de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, para gastar essa grana, né, para executar essa proposta orçamentária sem interferência de quem quer que seja, né? Se o Ministério Público resolver, né, aumentar o auxílio saúde, aumentar o vale alimentação dos servidores e conseguir manejar dentro da sua proposta orçamentária aprovada pelo Congresso Nacional os recursos para isso, ninguém vai se meter nessa história. Então, pessoal, né, o Poder Executivo ele só pode adequar a proposta orçamentária se a instituição mandar ela muito fora dos parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então fica ligado nisso. Então, ao propor o Poder Legislativo a criação e extinção dos cargos e serviços auxiliares, o Ministério Público exerce a sua autonomia financeira? Não, tá, pessoal? Não. Ele exerce a autonomia administrativa, tá? Então essa questão está errada. Vamos para a próxima questão, pessoal. 5 questõezinhas aí de legislação aplicada ao MPU para você chegar lá, ó, matando as questões a pau e dizer, essa eu aprendi com o Adriel Gael. Essa foi o Gael que me ensinou. Esse eu vi no curso de legislação aplicada ao MPU com o Adriel Gael. A autonomia financeira do Ministério Público. Aqui, pessoal, questão de autonomia financeira. Lá era autonomia administrativa, ele queria que você confundisse com autonomia financeira, agora tem uma questão de autonomia financeira. A autonomia financeira do Ministério Público garante que o órgão elabore a sua proposta orçamentária dentro dos limites de diretrizes orçamentárias, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a encaminhe ao Poder Legislativo. Vamos desmembrar essa questãozinha? Tá? Até aqui ela está certa, né? A autonomia financeira do Ministério Público garante que o órgão elabore sua proposta orçamentária sem interferência de quem quer que seja,
dentro do limite da lei orçamentária. Ele tem que obedecer só isso aqui. Se ele mandar fora dos limites, né, o Poder Executivo faz a adequação, tá? E a encaminhe ao Poder Legislativo. O erro da questão, pessoal, vai estar aqui, ó. Quando o MPU elabora a sua proposta orçamentária, né? Aí tem o órgão lá, né? Esse conselho aqui que consolida, né? Tudo isso eu explico lá no curso, né? O ramo, como que cada ramo elabora a sua proposta orçamentária, aonde que vota, para onde que caminha. Quando o MPU consolida a sua proposta orçamentária e encaminha, ele encaminha para quem? Caminha para o Poder Executivo, tá, pessoal? Poder Executivo. Poder Executivo. Esse carinha aqui, o Poder Executivo, tá? Tá lá no texto constitucional. A gente acabou de ver aqui, ó, pessoal. No parágrafo 4º, né? Do texto constitucional. Vamos ver de novo aqui no parágrafo 4º do texto constitucional? Vamos lá, ó. Do artigo 127. Se o Ministério Público, do terceiro, né? O Ministério Público elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o terceiro e o quarto, né? Se o Ministério Público não encaminhar a proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fim de consolidação a proposta orçamentária anual os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustado de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. Tá, pessoal? Então, o Ministério Público, ele consolida lá, né, a proposta orçamentária de cada ramo, encaminha lá para o Poder Executivo, e o Poder Executivo faz o quê? Encaminha para quem, né, aprova a proposta orçamentária. Ou seja, Ministério Público, Poder Executivo encaminha para o Poder Legislativo. Então, a questão está errada justamente por causa disso, que ela afirma que após, né, elaborar a proposta orçamentária, o MPU manda para o Poder Legislativo. Não, ele tem que mandar para o Poder Executivo. Então, a casa é, né, MPU, Poder Executivo e Poder Legislativo, tá? Poder Legislativo, é essa a regrinha, né? A escadinha, né? Então, fica ligado. Lembrando, né, que para esse ano de 2025 aí que a gente vai chegar, né, o orçamento do MPU é de 8,5 bi. É dinheiro, pessoal. É dinheiro. É bilhões de B de bola, tá? Eu acho que essa é a nossa última questão, né? Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Esse canal que tem crescido. Eu agradeço a cada um de vocês o apoio que vocês têm dado. Quem é membro aqui do canal, tem uma seção de membros, ajuda muito, me motiva a continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Então se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa teu like no vídeo, compartilha esse vídeo para geral, adquira o seu curso de legislação aplicada ao MPU. Eu garanto para vocês que não vai ter, né, um curso de legislação aplicada ao MPU com um preço acessível que eu estou oferecendo aqui para vocês, com o know-how de conhecimento que eu tenho, com toda, né, essa gama de experiência que eu tenho, pessoal. Respeito muitos colegas professores que tem aqui que ministram aulas de legislação aplicada ao MPU, mas nenhum deles, né, tem o conhecimento, tem o know-how, né, a expertise e passou por as experiências que eu passei dentro do próprio órgão, porque hoje eu ainda sou servidor. Então, o meu curso tem esse diferencial, vou trazer exemplos para vocês, né, de vivências, como que funciona no dia a dia. Assim diz a lei, mas na prática é assim? Ó, esse case aqui que eu encontrei, até mesmo pela experiência que eu tive lá no sindicato de 5 anos de diretor executivo do nosso sindicato, cargo máximo, né, como se fosse o presidente do nosso sindicato, vivendo Brasília, né, durante 5 anos, convivendo com as mais altas autoridades da República, Procurador-Geral da República, né, eu peguei 3, né, Raquel Dodge, Augusto Aras e o Paulo Gonet, ali no iniciozinho da sua gestão, né. Participei, assim, de muitas atividades, né, de muitas reuniões, né, de muitas inaugurações, de muitas, né, audiências públicas. Pessoal, experiência está aqui com o Adriel Gael. Então, aguardo vocês lá no Hotmart, com o curso de legislação aplicada ao MPU. Por apenas R$ 99,90 você adquire o curso e chega preparado e sai na frente na sua preparação para o concurso do Ministério Público da União. Então, corre lá, adquire o seu. As vendas antecipadas estão ocorrendo, tá? O curso ainda não tá lá, só tem uma videoaula. Eu vou soltar parte do curso, depois eu solto a segunda parte. Mas já estão abertas as vendas aí nesse precinho promocional de R$ 99,90 e você não vai se arrepender, porque além de você ter aula comigo, eu vou estar disponível para tirar suas dúvidas, né? Até dúvidas que você tem pertinentes não só, né, à lei, não só ao curso em si de legislação aplicada ao MPU, mas eu vou tirar sua dúvida com relação também à vivência do órgão. Você vai ter dúvida ali, com certeza você vai ter, e eu vou estar disponível para vocês, tá? Obrigado por assistir essa videoaula, estamos juntos, até depois da posse.